Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 79 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira e como é sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023, é dia de live. Isto é, eu estou neste momento, ainda é de manhãzinha, estou a gravar a edição do Futebol de Verdade, a edição corrente do Futebol de Verdade, por isso mesmo a edição número 79, que vai ser disponibilizada para vocês poderem ver depois da live. A live arranca ao 12h30, portanto, ao 12h30 estarei em direto, ou já estive, para quem estiver a ver, isto é meio confuso, mas é assim mesmo, em direto convosco, a ler os vossos comentários, a responder às perguntas que forem deixando no live chat, a conversar convosco, a manter aquela interação que era a imagem de marca do Futebol de Verdade até ao final desta última temporada, quando eu cheguei à conclusão que demasiada interação também prejudicava a capacidade para explicar os meus raciocínios e acabávamos todos aqui a discutir coisas que não tinham nada a ver com aquilo que era suposto. Mas essa interação mantém-se uma vez por semana, à sexta-feira. Quem quiser aparecer, aparece. Quem quiser perguntar, pergunta. Quem quiser comentar, comenta. E eu cá estou para ler os vossos comentários. Já estive, aliás, para quem está a ver. Se não estiveram na live, podem ainda dar um salto ao canal, ir ver o programa. O programa está lá disponível. E lembrarem-se, na próxima sexta-feira, meio-dia e meia, sempre à sexta-feira, ao meio-dia e meia, eu cá estou em direto convosco para manter a interação viva no Futebol de Verdade. Ora, muito bem. Nessa altura não há limites. Aqui no Futebol de Verdade, edição diária, há regras que são ligeiramente diferentes. E aproveito este pequeno introito para trazer aqui uma queixa de um de vós que ontem na caixa de comentários do programa de ontem veio dizer: epá, o futebol português está aí a ferro e fogo, acontece isto, acontece aquilo, acontece aquilo outro, e tu vens para aqui falar da Roménia, pá. Mas vamos lá ver. Vamos a ver se nos entendemos. O Futebol de Verdade, edição regular, responde às vossas perguntas. Se vocês preferem vir para cá queixar-se, dizer pá, está muito frio, devia estar era sol e calor, porque eu gosto é do verão, tudo bem, queixem. Agora, se quiserem resolver o problema, há uma maneira muito simples de o fazer. É deixarem perguntas. Querem que eu fale do clima? Deixem perguntas sobre o clima. Querem que eu fale da paz no mundo? Deixem perguntas sobre a paz do mundo. Querem que eu fale de futebol jogado, tática? Deixem perguntas sobre táticas. É muito simples. Isto é tão simples. Não tem nada que saber. É só, enfim, vocês não podem esperar, conforme se costuma dizer no ditado, dado e arregaçado. Não podem estar à espera que as coisas aconteçam. Vai ser preciso também um bocadinho de ação da vossa parte. É deixarem perguntas, se fazem favor, na caixa de comentários do programa. Não custa nada. Querem a minha opinião sobre A, B, C ou D? É chegarem lá e deixarem perguntas sobre A, B, C ou D. Aproveitem para deixar o vosso like no programa. Aproveitem para se inscreverem no canal. Não pagam nada por isso. É absolutamente gratuito. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. É só clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui. Não custa nada. E depois, se quiserem ser avisados sempre que houver novos conteúdos no canal, é só clicar em cima do sino. E dessa forma ativar as notificações para o YouTube vos avisar sempre que houver novos conteúdos no canal. Depois, as regras são o mais simples que pode haver. Todos os dias, aqui no Futebol de Verdade, há Q&A. O que é o Q&A? Sou eu a responder às perguntas que vocês deixam. Vocês deixam as perguntas, eu respondo. Respondam uma pergunta que sai daqui mesmo, da caixa de comentários do canal. Respondam uma pergunta que sai do meu servidor de Discord, da chatroom Perguntas do Discord, que está lá exatamente no meu servidor de Discord. E temos aqui uma invasão, que é a minha gata que resolveu passar por cima da secretária neste momento. Passou por trás do computador, vai agora saltar e ainda acabaram de lhe ver o rabo. Pronto, ok, fantástico. Não vou regravar. Assim é mais giro. E entro no meio disto tudo perdido. Mas, bom, o que é que eu ia dizer? Eu acho que estas coisas dão um bocadinho de salero ao programa. Portanto, não é propriamente... Não são bloopers, não vai para os apanhados, não se torna viral, mas tem a sua graça.
Mas estava a dizer que respondo todos os dias aqui a duas perguntas. Uma que seleciono aqui mesmo no meu canal de YouTube, entre aquelas que forem deixadas na caixa de comentários do programa da véspera. Outra que seleciono na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Isto é certinho, não falha, sempre, todos os dias. Depois, se na véspera tiver havido futebol no qual estejam envolvidos os nossos candidatos ao título, Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, seguindo a classificação da época passada, muito bem, haverá a acrescentar a reposição do Futebol de Verdade Flash, que é o meu comentário ao jogo. 15 minutos por cada jogo. Os subscritores premium do meu Substack já receberam na véspera, recebem logo na noite dos jogos. Quem não for, quem optar por não apoiar a minha atividade como jornalista independente dos grandes grupos de média, fazendo a subscrição que vos custa 5€ por mês, no meu Substack, em tadeia.substack.com, tudo muito bem, vê na mesma, só vê no dia seguinte, a seguir ao Q&A. Pronto, é muito simples, isto não tem nada que saber. Além disto tudo, ainda acresce a live de sexta-feira e acresce o Futebol de Verdade Report, que é o meu programa semanal de análise tática, cerca de meia hora com análise tática, que é entregue uma vez por semana, geralmente à terça, às vezes à quarta-feira, aos subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Portanto, as regras são estas. Podem agora vir para cá e dizer, epá, isto é novembro, deviam estar 30 graus, que eu hoje estou de folga e apetecia-me ir para a praia. Está bem, mas têm que fazer alguma coisa por isso. Se quiserem que eu responda aos temas que vocês querem que eu fale, têm que deixar as perguntinhas. Pronto, não custa nada. Caixa de comentários. Tic, 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 tic. Pergunta. E eu, na segunda-feira, se calhar, quem sabe, seleciono para responder. Vamos ao Q&A de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos então responder às duas perguntas que selecionei entre aquelas que me deixaram ontem, quer tenha sido aqui, no meu canal de YouTube, quer tenha sido no meu servidor de Discord, na chatroom, perguntas do Discord. A primeira, que já está a aparecer à vossa frente, é sempre a do YouTube. Sempre, sempre, sempre. Não falha. Também. Começo sempre pela pergunta que me foi deixada no YouTube. E voltei a selecionar hoje uma pergunta do Jorge Fernandes, porque é intemporal. E o Jorge tem feito o favor de deixar sempre as perguntas, quer seja aqui no YouTube, quer seja no meu servidor de Discord. E toda esta dedicação merece ser recompensada. E por isso mesmo é a segunda pergunta do Jorge que eu respondo esta semana. E a de hoje é esta mesmo, que é a seguinte. No ano de 1977-78, o Nottingham Forest, vindo da segunda divisão da Liga Inglesa, foi campeão no primeiro ano em que subiu e no ano seguinte venceu a Taça dos Campeões Europeus, a que seguiria ao bicampeonato europeu no ano a seguir, comandados pelo carismático Brian Clough. Haverá uma história mais formidável do que esta? Eu sei que existem muitas histórias formidáveis, como a do Leicester ou do Depor, que depois daquele empate em casa com o penalti falhado no último minuto, em 94, deu a volta e foi campeão em 2000. Mas a minha preferida continua a ser a do Forest de Clough, porque mostra sequência sempre ao mais alto nível. Bom, Jorge, muito obrigado pela pergunta. É uma saga que me fascina. Esta. E lá está, vou responder a uma coisa, anda tudo à bulha e tal, e o gajo a falar do futebol dos anos 70. É pá, andas... Não, é pá, reparem, gosto de falar destas coisas. Na live, vou responder a tudo aquilo que vocês quiserem. Apareçam, ou se tiverem aparecido lá, então apareçam para a semana. E eu aí respondo. Agora, aqui, desculpem lá, eu quero manter este programa um bocadinho saudável. E falar da saga do Nottingham Forest dos anos 70... é das coisas mais épicas que me é permitido. E, portanto, muito obrigado, Jorge, por me ter permitido falar sobre isto. Esta pergunta já está ali a marinar há algum tempo no Discord. Desta vez, aproveitei o facto do Jorge a ter deixado no YouTube para poder responder a ela, para poder partilhar convosco um bocadinho o meu fascínio por esta história. Bom, alguns de vocês, e os mais novos, sobretudo, já não são do tempo sequer de ver o velho Brian Clough como treinador do Nottingham Forest. E já foi um Brian Clough afetado não só pela idade, consta inclusive que pelo álcool, era um tipo que envelheceu mal, teve alguns problemas. O final de carreira de Brian Clough, treinador, não teve nada a ver com aquilo que foi o início de carreira épico do Brian Clough, treinador. E o Brian Clough
Muitos de vocês, os mais novos, sobretudo, conhecê-lo-ão do filme Damn United, que é o filme que retrata creio que foram 44 dias que Brian Clough passou à frente do Leeds United. O Leeds United era a equipa mais forte e mais odiada de Inglaterra naqueles meados da década de 70. E no momento em que o treinador do Leeds United foi convidado em 1974, depois da Inglaterra, final de 73, depois da Inglaterra falhar a qualificação para o Mundial de 74, o que era um desastre. A Inglaterra tinha sido campeã do mundo em 66, depois esteve no Mundial de 70, ainda, enfim, não chegou à final, mas houve ali toda aquela cena da detenção dos jogadores, uma conspiração dos americanos, sul-americanos e latino-americanos contra o poderio da Inglaterra, achavam eles, que impediu a Inglaterra de ir mais longe no Mundial de 70, mas depois vem 74 e a Inglaterra, inclusive, é eliminada da fase final. Não foi à fase final do Campeonato do Mundo de 74 na República Federal da Alemanha. Bom, o que aconteceu? Foi, na altura, mudado o comando técnico da seleção. Saiu de lá o Sir Alf Ramsey, que tinha sido campeão do mundo em 66, para dar lugar a uma nova geração. E o treinador escolhido foi na altura, treinador do Leeds United, que foi para a seleção nacional. E isto que significou que vagou o comando técnico do Leeds United. O Brian Clough, que tinha feito nome ao comando do Derby County, e tinha transformado o Derby County em campeão inglês contra todas as probabilidades, assinou pelo Leeds United e não levou com ele o Peter Taylor, que era o seu adjunto e, há quem diga, a sua metade ligada à realidade. Porque Brian Clough era um tipo meio lunático. Era um bocadinho... Estão a ver o Mourinho do início? Era isso vezes 10 para aí. Aliás, só para que vocês vejam, quando Brian Clough foi contratado pelo Nottingham Forest, e já me estou aqui a adiantar um bocadinho à história, deu uma conferência de imprensa e aquilo que ele disse foi, perguntaram-lhe, mas há alguma coisa que o Nottingham Forest tenha a seu favor para poder vir a fazer uma boa... E ele disse, tem. Então há uma coisa, aquilo que o Nottingham Forest tem a seu favor, sou eu. Estou cá eu. Portanto, sou eu que vou revolucionar isto. Bom, mas voltando atrás na história. Quando o Brian Clough vai para o Leeds United, deixou-se dominar por um sentimento de mostrar que a maneira dele fazer as coisas é que era a certa e entrou em conflito com uma série de jogadores daquele Leeds United. Durou 44 dias até ser despedido e depois acabou por ir parar ao Nottingham Forest, que estava na altura na segunda divisão. Ele ainda, a primeira meia época não foi famosa, o Nottingham Forest ganhou poucos jogos com ele. Para a segunda época, ou enfim, após aquela primeira metade de época que ele acabou em 16º na segunda divisão inglesa, foi buscar 2 jogadores ao Leeds United, precisamente, que eram 2 jogadores que ele já tinha contratado enquanto esteve no Leeds United ao Derby County. Portanto, tinham sido jogadores dele no Derby County. Ele foi buscá-los para o Leeds United e depois foi buscá-los ao Leeds United para o Nottingham Forest, que era o John O'Hare e o John McGovern. 2 jogadores que eram a extensão dele em campo. O Peter Taylor não foi com ele e o clube ficou em 8º lugar na segunda divisão, na segunda liga inglesa. E é só na segunda época completa, quando Peter Taylor, que na altura tinha falhado a promoção ao comando do Coventry, onde era treinador principal, mas em 76 o Peter Taylor volta a trabalhar com o Brian Clough, vai outra vez para adjunto do Brian Clough, neste caso no Nottingham Forest, e é só aí que o Nottingham Forest consegue a promoção, consegue a subida de divisão, acaba em 3º lugar. Contratam nessa altura o Peter With. O Peter With era enfim, não era um avançado que fosse muito cotado no futebol britânico. Inclusive, tinha andado pela África do Sul a tentar um lugar ao sol. Não estava fácil para ele. Depois veio a ser um jogador muito importante no ataque do Nottingham Forest, quando a equipa acabou por ganhar a Taça dos Campeões Europeus. Mas estávamos ainda longe disso. 3º lugar na segunda divisão. 77-78, estreia do Nottingham Forest de Brian Clough na Primeira Liga Inglesa. É imediatamente campeão, com 7 pontos de avanço sobre o Liverpool. Já é uma equipa mais reforçada, porque além do Peter With
e do Gary Birtles, já tinha o Peter Shilton, guarda-redes da seleção inglesa, que foi que o Brian Clough foi buscar ao Stoke City. Tinha o Archie Gemmill, o médio, aquele médio pequenino, habilidoso, mas lutador escocês da seleção da Escócia, que tinha sido também jogador de Brian Clough no Derby County, não no Leeds United, mas no Derby County. E tinha o Kenny Burns, que o Peter Taylor conhecia bem da sua passagem pelo Birmingham. Além disso, juntavam-se o Tony Woodcock e o Vivian Anderson, dois jovens ingleses formados localmente, que depois chegaram a internacionais pela seleção inglesa. O Martin O'Neill, um médio, que depois foi selecionador também da Irlanda do Norte, um médio norte-irlandês muito talentoso, que, enfim, não tinha, tal como o John Robertson, um extremo escocês, invulgarmente talentoso, mas que o Brian Clough contava que ele não gostava de treinar, fumava que nem um doido, enfim, era um tipo preguiçoso, mas que naquele período no Nottingham Forest acabou por ser um jogador muito, muito, muito importante. Veio a época de 78-79, há a contratação do Asa Hartford, mais um internacional escocês, e há sobretudo a contratação do Trevor Francis, que foi o primeiro jogador acima do milhão de libras no futebol britânico e no futebol mundial também. O Trevor Francis, contratado para o Nottingham Forest, acabou por ser ele o autor do golo da vitória na final da Taça dos Campeões Europeus contra o Malmö, na final da Taça dos Campeões Europeus de 79. Portanto, é uma saga absolutamente épica que merecia ser contada em filme, tal como foi contada a saga dos 44 dias de Brian Clough à frente do Leeds United, na época de 74-75. Merecia ser contada também em filme a saga de Brian Clough à frente do Nottingham Forest. Ele entra no Nottingham Forest já na ponta final da temporada de 74-75 e acabou por ganhar a Liga Inglesa em 77-78, no primeiro ano que passou na primeira divisão, ganhando a Taça dos Campeões Europeus, depois em 79 e em 1980. Não havendo filme, aquilo que trago para vos recomendar é isto que está aqui, Clough The Autobiography. Vale a pena, é uma leitura, vocês podem procurar na Amazon, seja onde for, em qualquer dessas livrarias online, até podem, eventualmente, pode ser que haja em e-book. Vale a pena ler, vale a pena ficarem a conhecer a personalidade fascinante do maior fanfarrão da história do futebol mundial, que foi, sem dúvida nenhuma, Brian Clough. Só pelas frases e pelas citações, merece a pena recordar. E não, para responder, Jorge, à sua pergunta, não conheço nenhuma proeza mais épica do que esta, que foi a transformação do Nottingham Forest de equipa de fundo da tabela da segunda divisão em campeão da Europa no período de 4 anos. Não é fácil, mas é importante perceber que para isso contribuíram várias coisas. Contribuiu o facto de Brian Clough ser um treinador genial, um líder de homens absolutamente genial. Contribuiu o facto de ter voltado a ter com ele a sua metade sensata, que era Peter Taylor, o adjunto que lhe falhou no Leeds United, não quis ir com ele para o Leeds United e isso acabou por ditar a perda completa de Brian Clough no período que passou no Leeds United. Contribuiu também o facto de, na altura, o futebol ser muito mais... eu resisto um bocadinho a chamar-lhe democrático do que é hoje, mas era muito mais fácil, não era preciso um investimento tão brutal como... Hoje em dia é impossível uma equipa chegar da segunda liga e de repente ser campeã nacional no primeiro ano e no segundo ano ganhar a Taça dos Campeões Europeus ou a Liga dos Campeões, a não ser que haja um investimento de milhares de milhões de euros, que depois também não é permitido por causa das regras do fair play financeiro. Portanto, hoje em dia isso seria absolutamente impossível, mas nos anos 70 era possível e era isso que fazia em grande parte também o fascínio do futebol e o fascínio dos underdogs no futebol por volta dessa altura. É uma década absolutamente fascinante em termos de futebol nacional e internacional e vale muito a pena estarem a par com estas histórias, apesar de não serem, eu sei, vocês querem falar do outro que foi fazer riscos nas paredes da casa, o outro deu uma cabeçada no tal e do não sei quê, e o outro que esfaqueou, e o outro que... Ouça, isso para histórias de alguidar, com o devido respeito, não tenho muita paciência. Condeno-as, como é evidente, como condeno todo o tipo de violência, mas não é nada para aí que quero conduzir este programa, a não ser que vocês façam perguntas sobre isso e eu entenda que é sobre isso que me apetece responder no dia. Mas nem havia perguntas, nem
de facto me apetecia muito falar sobre o tema. Bom, respondida à primeira pergunta do futebol de verdade de hoje, ou do Q&A do futebol de verdade de hoje, é a altura de passarmos à segunda. Antes disso, porém, deixem-me dizer-vos aqui, mandar-vos aqui mais um recado. É que quem quer atualidade, quem quer saber a minha visão sobre a atualidade, quem quer estar dependente daquilo que eu decido sobre o que devo escrever ou não devo, tem sempre o meu Substack. E hoje, no Substack, eu todos os dias no Substack, de segunda a sexta-feira, há uma crónica em que eu reflito sobre a atualidade do futebol nacional e internacional. É acessível a toda a gente. A toda a gente. Não é preciso ser subscritor premium para ler o último passo, que é a minha crónica matinal. A de hoje versou sobre vários temas, que a mim foram os que me pareceram mais importantes. Um deles foi o contributo de Florentino para o futebol do Benfica, esta época. Florentino que vai fazer-se jogar contra o Futebol Clube Famalicão no fim de semana para a Taça de Portugal, o 100º jogo pela equipa principal do Benfica. É um jogador misterioso, do meu ponto de vista. Outro dos temas sobre o qual escrevi foi precisamente essa vontade que as pessoas que, nas redes sociais, sobretudo, escrevem sobre futebol e fazem posts sobre futebol, mas têm sempre uma vontade enorme. Não é de falar de futebol, nem de fazer posts sobre futebol. É de provar que quem gosta de um clube diferente do delas é uma cambada de, como dizia o Gato Fedorento, isto aqui é tudo uma cambada de chupistas, não é? E, neste caso, uma cambada de gente não recomendável, mas os dos clubes deles são sempre fantásticos. E esta tendência está cada vez mais acirrada e está-me a retirar o prazer de me manter em dia com a atualidade do futebol todos os dias de manhã. E escrevi ainda sobre um caso que é muito importante, embora não seja muito mediático, que foi o caso de Vrij. O Stefan de Vrij ganhou, em primeira instância, um processo ao seu agente, o Enkvos, porque este, ao mesmo tempo que estava a negociar um contrato com ele, ou um contrato dele com um clube, neste caso com o Inter de Milão, estava também a negociar com o Inter condições vantajosas para si próprio, em detrimento das condições que não oferecia ao jogador. Portanto, isto é fundamental para o futuro imediato do futebol, esta necessidade de clarificação sobre um agente quando está a negociar, quem é que está a representar. Se está a representar o jogador, se está a representar o clube, se está a representar-se a si próprio, enfim, e isto cada vez mais está nebuloso na forma como os contratos são negociados e cada vez mais também isto tem que ser acertado. Está lá tudo explicadinho no último passo de hoje. O link para poderem ler o texto fica aqui. Se quiserem, claro, como é evidente, dar lá um salto para poderem ler e já agora também para deixarem de depender daquilo que as redes sociais vos mostram, porque eu hoje, ouçam, eu se tivesse que vos contar a quantidade de gente que nos últimos dias não bloqueei porque não bloqueio, mas silenciei para não ter que ver os posts daquelas, porque entretanto as redes sociais descobriram que, e sobretudo no Twitter, isto é cada vez mais evidente. Em vez de me mostrarem as pessoas que eu sigo, não, mostram-me as pessoas que eles acham lá, os glutões do Twitter. Antigamente, já vos disse aqui, havia os glutões do Presto, agora há os glutões do Twitter e os glutões do Facebook. Então mostram-me as publicações às quais eles acham que há mais probabilidade de eu reagir de forma violenta, de forma sanguínea, de forma irada, de forma zangada, porque essa coisa, o negócio da ira está cada vez mais forte nas redes sociais. E, portanto, eu abro o Twitter e passo a vida a ver aqueles posts que a mim não me dizem rigorosamente nada, porque eu não tenho interesse nenhum em chatear-me com ninguém, não tenho interesse nenhum em dizer que os energúmenos do Clube A são menos energúmenos que os energúmenos do Clube B, é isso que as pessoas passam a vida a dizer, e isso não me interessa nada. Portanto, cada vez que abro o Twitter aparecem 200 posts de pessoas que eu não sigo a criticarem os adeptos dos outros clubes, que não o delas. E eu não bloqueio ninguém, mas silencio, e aquilo ao nunca mais acabar. Portanto, se vocês quiserem não estar dependentes destes algoritmos, dos glutões do Twitter, dos glutões do Facebook, que só vos mostram, não é aquilo que vos acrescenta, é aquilo que tenta extrair o pior que há dentro de cada um de nós. E também haverá dentro de mim, como é evidente, eu passo aqui a vida a queixar-me das redes sociais, estão a ver? E depois há quem me diga assim, mas estás lá. Pois
preciso das redes sociais também para divulgar o meu trabalho. Embora perceba que cada vez menos as redes sociais divulgam o meu trabalho. Há aqui uma contradição. Eu acho que não. Eu acho que, enfim, estou a usar ali um bocadinho as redes sociais para tentar trazer pessoas, as pessoas que acham que, de facto, aquilo que eu escrevo lhes acrescenta, trazê-las diretamente para o meu Substack, para depois poderem receber os textos que eu vou escrevendo sem depender daquilo que os glutões do Twitter e os glutões do Facebook acham que elas querem ou não querem ver, ou que acham que elas podem reagir de forma mais ou menos zangada. Portanto, meus amigos, se querem, se acham que de facto aquilo que eu possa escrever vos acrescenta alguma coisa, darem um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com, fazerem a subscrição, nem que seja gratuita. Há subscrições gratuitas. A subscrição gratuita garante-vos o texto do Último Passo todos os dias de manhã, sem terem que pagar rigorosamente nada, e garante-vos que isso vos entra pelo e-mail adentro. E se quiserem fazer dessubscrever, se estiverem fartos, estou farto deste gajo, não quero mais ler o que ele escreve, é muito simples, é só chegarem lá, clicarem em cima do botão que diz unsubscribe e pronto, e deixam de receber. Não há dificuldade nenhuma. Agora, enquanto acharem que de facto aquilo que ali está vos pode acrescentar alguma coisa, é só para deixarem de depender daquilo que os glutões do Twitter, e quem não sabe, os glutões do Prestes, é um anúncio da minha infância, em que, quando começaram a aparecer os detergentes e tal, então havia os glutões, que era uma coisa que eu achava fantástica, que eram uns bicharocos que iam comer a sujidade à roupa, por isso é que eu falo sempre dos glutões do Twitter. Os glutões do Twitter e do Facebook só vos mostram é aquilo que lá está dentro do algoritmo, ninguém vê, mas está lá, e vocês dependem muitas vezes disso para poderem receber ou não receber os textos, ou poderem aceder ou não aceder aos textos. Eu já recusei isso há muito tempo, vou à procura das coisas aos sítios e, quando tenho a possibilidade de subscrever, se são coisas que me acrescentam, subscrevo. Portanto, meus amigos, se quiserem fazer a subscrição, há subscrições gratuitas, há subscrições premium também, que têm muitas vantagens, e está lá tudo explicado, por 5 € por mês, ou 50 € por ano, caso queiram comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo. Fica aqui também o link para poderem fazer a subscrição. E dito isto, dados os recados todos que tinha a dar, aqui no meio do programa, porque a malta queixava-se muito também que os recados no início tornavam o início do programa, demorava muito tempo a entrar nas perguntas, de modo que ficou aqui no meio. Vamos lá à segunda pergunta, que já está aí à vossa frente. Veio do Shady, e o Shady deixou esta seguinte pergunta no meu servidor de Discord. No meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Olá, António. Na conferência de imprensa do Sérgio Conceição, de antevisão do jogo da Taça, pareceu-me ver o Sérgio Conceição mais cauteloso que me recordo, não vindo sair a público, como de costume, ao lado das palavras de Pinto da Costa. Acha que houve alguma intenção de se afastar de Pinto da Costa e das suas declarações, sem comprometer as suas responsabilidades como empregado do clube? Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos lá ver. Eu acho que eu ouvi a conferência de imprensa, ouvi depois, não vi em direto, mas vi depois, porque geralmente o direto coincide sempre com a altura em que eu estou aqui a fazer o futebol de verdade. Mas vi depois a conferência de imprensa do Sérgio Conceição, e pareceu-me, embora não tenha percebido nada daquela história do João Mário, e também falei sobre isso hoje de manhã, no último passo, que veio a dormir da seleção, mas aqui tem um português, não tem um espanhol, enfim, já o escrevi também. Se a ideia era ser engraçado, não foi. Se a ideia era atacar alguém, também não se percebe quem é que ele atacou, se era o jogador que vinha deslumbrado, se era o selecionador que lhe deu maus treinos, enfim, não se percebeu, e portanto, se não se percebeu, o melhor mesmo é passar à frente. Mas pareceu-me ver de resto um Sérgio Conceição equilibrado. E eu acho que nunca, enfim, nunca na cabeça, e pareceu-me na entrevista de Pinto da Costa, que havia ali alguma tentativa, sem o dizer claramente, porque não pode dizê-lo claramente também, de capitalizar para o seu lado, na eventual luta eleitoral que aí virá no Futebol Clube do Porto, a presença de Sérgio Conceição. Quando Pinto da Costa diz que ninguém no clube, nem o treinador, nem o homem da relva, nem o roupeiro, né, pode renovar contrato sem saber quem é que vai ser presidente a partir de abril, está a querer dizer às pessoas que Sérgio Conceição renova se for comigo, mas não renova se for com outro qualquer. Embora não o tenha dito, porque também, se o disser, corre o risco de ser desmentido. E, portanto, não o pode dizer. Pode deixá-lo a pairar. Mais um dos subentendidos em que Pinto da Costa é especialista. Mas nunca me passou sequer pela cabeça
que Sérgio Conceição, enquanto treinador do Futebol Clube do Porto, tivesse alguma coisa a ganhar ele ou a equipa, nem ele nem a equipa, em associar-se claramente a qualquer das soluções governativas que possam vir a mandar no Futebol Clube do Porto a partir de abril. Nem Pinto da Costa pode exigir-lhe isso, porque o foco dele tem que ser sempre o de manter a equipa afastada daquilo que é a luta eleitoral. Nem André Vilas-Boas pode exigir-lhe isso, porque ele neste momento é funcionário do Futebol Clube do Porto e, portanto, tem que estar solidário com o poder instituído. Mas é solidário com o poder instituído na medida em que ele manda no clube neste momento, não na medida em que pode vir a mandar no clube daqui a um ano. Portanto, não faz nenhum sentido esperar de Sérgio Conceição outro tipo de atitude, se não esta que ele manteve, que é uma atitude de distanciamento. Até porque, e atenção, e aqui estamos a falar no plano institucional, estamos a falar no plano pessoal, ou no plano coletivo, perdão, mas mesmo no plano pessoal, eu creio que o próprio... Enfim, e aqui não tenho procuração, até porque não falo com o Sérgio Conceição há mais de um ano. Não tenho nenhuma procuração, e a última conversa que tivemos foi por causa de uma entrevista que ele tinha aceitado dar e depois negou-se a dar porque não tinha gostado de qualquer coisa que eu tinha escrito. Creio que não há aqui nenhum problema em divulgar isto, porque é verdade. Sendo verdade, não há problema nenhum. Mas, vamos lá ver. Não tenho aqui nenhuma procuração da parte do Sérgio Conceição para dizer isto. Mas eu acho que o Sérgio Conceição, se refletir, percebe que, em grande parte, as associações, quer as associações do poder do Futebol Clube do Porto à CLAC, quer as associações do poder do Futebol Clube do Porto aos negócios de mercado que têm vindo a ser feitos, nem sempre têm vindo a ser feitos, nem sempre têm vindo a ser feitas na defesa dos interesses dele, Sérgio Conceição, enquanto treinador. Porquê? Porque eu creio que, enfim, não é preciso ser um gênio para analisar as coisas e perceber que o Porto tem feito alguns negócios que têm deixado a equipa mais pobre em vez de a deixarem mais rica. E não quero com isto dizer que tenha havido benefício de A, B ou C, porque obviamente só poderia dizer isso se o pudesse provar. Mas a condução, e o próprio Sérgio Conceição já disse isso uma ou duas vezes, que nós temos mostrado competência na direção técnica da equipa, agora falta a ver quem mostre competência na direção acima, portanto na SAD, na direção financeira, por aí fora, isso já foi dito. Portanto, há aqui, já houve aqui, em algumas circunstâncias, um posicionamento claro de Sérgio Conceição, que deixa pronunciar ou deixa perceber que ele não estará a 1000% satisfeito com o trabalho que está a ser feito acima dele. Portanto, do plano pessoal faria zero sentido ele estar agora a condicionar a sua continuação no clube à continuação de uma estrutura de cuja competência ele, diga-se o que se disser, já algumas vezes duvidou. E, por outro lado, ele próprio já sentiu também, e não foi uma vez, foi mais de uma vez, na pele, a contestação de um Estado, nos anos em que não ganha. Nos anos em que ganha é o maior. É o novo Pedroto. Nos anos em que não ganha, é uma besta. Isto é sempre assim. E nos anos em que não ganha, inclusive já teve que levar com o apedrejamento do carro onde ia a mulher e os filhos. Já teve que levar com situações de contestação das bancadas, porque não foi agradecer, ou porque não fez isto, ou porque não fez aquilo. E atenção, isto o próprio Sérgio Conceição sabe muito bem que não é uma coisa que apareça de geração espontânea. É uma coisa que é cozinhada. E é cozinhada por quem decide o que é que vai... Estas coisas nos estádios, quando falamos de claques organizadas, são sempre decididas ao mais alto nível. Não só, quando os Super Dragões fazem ou contestam este ou aquele, quando a Juventude Leonina contesta este ou aquele, quando os Diabos Vermelhos ou os No Name Boys contestam este ou aquele, não o fazem porque houve um tipo lá dentro que se lembrou: epá, hoje o que era porreiro era cantarmos aqui todos e ao varandas, porque o que é que fazes aqui? Não é? Atenção, isto é gerido por um núcleo. Esse núcleo tem ligações, seja ao poder instituído, seja ao poder anterior, seja ao poder alternativo. Há sempre aqui intenções que têm que ser descodificadas. E o Sérgio Conceição, se há coisa que ele pode... A gente pode dizer muita coisa do Sérgio Conceição. Que ele tem mal perder, que ele é irascível, que ele quando perde fica doido. Agora, há uma coisa que eu não acho que ninguém possa dizer dele, é que ele é burro. Não é.
E, portanto, como não é, não me parece de todo, e aliás, ainda ontem no Discord, estávamos lá a falar sobre isso, na chatroom alusiva ao Futebol Clube do Porto, e eu estava a dizer, epá, francamente não vejo nada o Sérgio Conceição a associar-se a qualquer solução governativa futura. Porque é uma coisa que não lhe interessa no plano coletivo, não interessa à equipa, não é boa para a equipa. O que lhe interessa para ele, enquanto líder da equipa, é manter a equipa blindada desta disputa. E depois, meus amigos, é uma coisa que não lhe interessa a ele pessoalmente, nada, zero. Portanto, não vai acontecer. O Sérgio Conceição vai manter esta atitude absolutamente cautelosa e absolutamente, e por isso mesmo o título deste episódio era A Bravata do Clough e a Cautela do Sérgio Conceição, ou ao contrário, vai manter esta atitude cautelosa não só porque é a mais correta, mas também porque é aquela que lhe convém mais. E pronto, meus amigos, deixem perguntas na caixa de comentários. Não quero ver ninguém a queixar-se de que eu não falei do clima, ou da greve dos médicos, ou da demissão do governo, ou da Procuradora-Geral da República, a não ser que haja lá perguntas para responder e eu tenho optado por não lhes responder. Portanto, se querem que eu fale, seja do que for, perguntem. É muito simples, não custa nada. As perguntas têm vindo... Eu de vez em quando faço aqui um alerta e as perguntas crescem. E depois eu não falo nisto durante 3 ou 4 dias e ninguém faz perguntas, mas depois vêm a se queixar. Ai, não falaste de não sei o quê. Pois não. Já viram que chatice? Andas aí a falar do Nottingham Forest de 1979. Isso interessa a alguém? Pá, olha, interessa-me a mim. E é como dizia o outro, é pá, se eu soubesse que isto era sobre, acerca do que te interessa a ti, não estava cá. Pronto, está bem. Então, epá, vocês podem sempre fazer um programa com o que vos interessa a vocês. Aqui, ainda vou sendo eu a decidir as coisas. E o que é que me interessa? E depois há a malta que se revê nisto e aparece. E há a malta que não se revê porque quer é confusão e vai ver os programas de confusão para a televisão. Pronto, e está tudo bem na mesma. E eles são muito mais. Não tenho aqui... eu se tenho um Futebol de Verdade com 1000 visualizações, é top. Qualquer programa em que a malta se está a insultar uns aos outros na televisão, são 100.000 de cada vez, em direto. Fora aqueles que vão ver depois. Eu sei muito bem disso. Conforme eu também estava ainda ontem a comentar, a propósito de outra coisa no Twitter, num post do meu amigo João Gonçalves, as pessoas não querem saber queixava-se, e vou partilhar isto convosco também, só para acabar. O João Gonçalves, que no Twitter é o Fever Pitch, ele é comentador, inclusive é da BTV, eu falo aqui muitas vezes no Encontro de Três Rivais, porque são 3 pessoas que eu particularmente prezo, porque conseguem ser adeptos dos seus clubes e ser ao mesmo tempo equilibrados, que é o João Gonçalves, o Fever Pitch no Twitter, pelo Benfica, o Pedro Varela, o Bancada de Leão no Twitter, pelo Sporting, e o Miguel Lourenço Pereira, que aliás, deixem-me dizer, acaba de lançar um livro para o mercado inglês, e eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque falta futebol português no mercado inglês, e o Miguel Lourenço Pereira, adepto do Futebol Clube do Porto, participa também geralmente nessa reunião de três rivais. E ainda ontem o João Gonçalves, acho que foi ontem, queixava-se no Twitter de que a malta não tem interesse. Vamos aos jornais e não há possibilidade de vermos coisas sobre os rivais que vão jogar com as nossas equipas. Há muito mais malta a queixar-se, malta do Belenenses, que eu sigo no Twitter, a queixar-se de informação errada que é dada nos jornais acerca do Belenenses, malta do Benfica, ou do Sporting, ou do Futebol Clube do Porto, a queixar-se que vão jogar contra uma equipa, seja ela qual for, e nunca há informação acerca dessa equipa. Eu estava lá, aquilo que eu digo aqui muitas vezes também, infelizmente, o público em Portugal cada vez mais tem mais interesse naquilo que é se o ponta esquerda da equipa de sub-13 do clube deles teve uma unha encravada, ou se a amante do ponta-direita da equipa principal fez uma publicação no Instagram a dizer que as amêijoas não estavam muito boas, do que em saber coisas sobre o adversário que vão enfrentar a seguir. Mas isto, enfim, e depois isso gera em quem opera no mercado, que são os órgãos de comunicação social, uma reação que é fazer as coisas de acordo com aquilo que o público quer. Se o público quer a publicação de Instagram
da amante do médio-centro, não é? Então é isso que os jornais vos dão. Se a grande maioria do público quer isso. Eu ainda vou recusando esse caminho, mas conforme me dizia ainda há uns tempos um meu velho mestre, que eu encontrei por aí num estádio desta vida, dizia-me assim, mas eu já percebi que tu continuas a querer que o mercado se adapte àquilo que tu queres fazer, em vez de te adaptares tu àquilo que o mercado quer. É verdade. O mercado quer coisas que não são aquelas que eu quero, nem aquelas que eu sei fazer. E agora, no meio disto tudo, já nem sei porque é que estava aqui a falar disto. Mas, na verdade, isto, enfim, vou divagando aqui um bocadinho, mas isto é um sinal daquilo que cada vez mais vamos tendo na informação, espetáculo sobre futebol por aí. E, enfim, meus amigos, quem não quer tem bom remédio, é optar por vias alternativas. Mas as vias alternativas também precisam de fazer o seu caminho e é por isso que eu vou lutando. Bom, se ainda não viram a live, passem por lá. É aqui mesmo no canal, deem lá um salto. Se já viram, fiquem a saber que neste fim de semana não vai haver edições do Futebol de Verdade Flash. Eu tinha tomado a decisão de não fazer Futebol de Verdade Flash nos jogos da Taça de Portugal enquanto a competição não chegar a uma fase mais avançada. Vamos ter Futebol de Verdade Flash da Final Four, na Taça da Liga, só a partir da Final Four, e da Taça de Portugal só a partir dos quartos de final. Portanto, vai ser assim, e aí vai ser de todos os jogos. Não vai ser só dos jogos dos candidatos ao título. Da mesma forma que teremos Futebol de Verdade Flash de todos os jogos das equipas portuguesas nas competições europeias e teremos, e em dezembro farei uma reavaliação dos clubes acerca dos quais eu faço edição do Futebol de Verdade Flash. Neste momento são 4, que são aqueles que no início da época eu identifiquei como candidatos ao título. Benfica, Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. A partir do Natal, vamos olhar para a classificação. Eu vou ver se há alguém que já esteja fora da luta. Se estiver fora da luta, deixa de ter direito a flash. Se estiverem os 4 na luta, continuarei a fazer flash dos 4. Se aparecer outra equipa qualquer na luta, farei flash dessa outra equipa qualquer também. Portanto, já sabem, este fim de semana não há flash, mas na segunda-feira volta a haver aqui futebol de verdade. E, eventualmente, não prometo, mas eventualmente, no final desta ronda da Taça de Portugal, teremos um flash relativo à ronda toda da Taça de Portugal. Se não for no domingo à noite, será na segunda-feira, aqui mesmo na edição regular do Futebol de Verdade. Bom fim de semana a todos e aproveitem para ver futebol. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.